Em 2002, eu morava dentro da Folha Guaibense, no jornal, que era do lado do antigo cinema, e um dia as máquinas começaram a mexer naquele prédio do antigo cinema. Aí, como eu morava do lado, eu disse, mas pelo menos alguma coisa eu vou salvar, né? E aí eu pulei o muro, né? Aí no meio dos tijolos, eu peguei esse tijolo, né? Que talvez seja uma das poucas lembranças do antigo cinema de Guaíba, né? Se ele pudesse falar talvez muitas histórias, né? Desde 1917, né? Que o prédio foi inaugurado, muitas coisas aconteceram, né? História da emancipação, formaturas, teatros foram apresentados e muitos filmes, né? Eu fui criada na 7 de setembro, a Avenida 7 de Setembro, aonde fica então o nosso antigo cinema da cidade, que por uma lástima ele terminou, já faz muito tempo, mas que era o nosso lazer de final de semana da criançada e então para o cinema do Tio Totti. Tio Totti sempre muito simpático, um queridão, de uma calma em pessoa, sabe? Bondoso. Eu já conhecia meu marido antes de namorá-lo, né? Porque eu ia ao cinema desde então, desde criança, ia nos matinês à tarde, né? Então a gente já se conhecia, né? Mas a gente começou a namorar bem depois, né? Eu acho que eu estava com uns 16 para 17 anos. Eu frequentei mais nos anos 70, né? Eu e a minha irmã. Nós íamos todos os domingos. Nos arrumávamos assim, bem bonitinhas, como diz, e nós éramos as bonequinhas do Todd. Eu entrava por baixo da capa do meu pai, para não pagar ingresso. Mas o pai do seu Ângelo sabia, para poder entrar de noite, né? E um dia eu saí fora da capa e o seu Ângelo me disse assim, o Michola, que era meu pai, o teu guri não quer aprender a filme, vem trabalhar comigo. Eu digo, venho. O cinema já era deles, da família Scalco, né? Porque o meu marido começou a cuidar do cinema ainda quando o meu sogro era vivo, mas ele, como era uma pessoa doente, então ele precisou que o meu marido tomasse conta, né? Eu sei, e no dia que eu fui para a cabine, existia 4 pessoas dentro da cabine. 4, 2 operadores e 2 ajudantes. Coisa exagerada. O aparelho era fácil, só que a gente levava muito choque, porque era um aparelho antigo, tu tinha que estar com o aparelho lá regulando e regular os botões atrás, né? E para regular o foco do filme. Se estava escuro, tinha 4 botões, tu focava para lá o espelho e jogava para lá. Só que a gente levava um choque, que chegava a saltar longe, porque antigamente os aparelhos antigos era só o botão plástico, o resto era um ferro. E eu aprendi. Então tá, depois tu vai ficar lá na cabine de operador. Eu digo, mas eu não fico lá, porque ainda tem mais 3. Eu não queria prejudicar as pessoas, mas não dá, tu te sentia mal, tá parado. Ele botou só um, então tu quer só o ajudante, quero só um ajudante. Terminou, eu ficando sozinho. Aí um dormia. Vou te contar, ele é vivo aí, o Tirone, o Walter Carneiro. O Walter ficou me ajudando. Só que o Walter Carneiro sentava no aparelho e dormia. E eu vinha, trocava o rolo sem ele ver. E continuava trocando, revisando, trocando, ele dormia. E um dia, me lembro até hoje, esse dia, o ano passado, eu vi um filme que passou na televisão, A Bolha Assassina. Tá? A Bolha Assassina normalmente tinha uma piscina, e casualmente a bolha saía e pegava um operador do cinema. Entrava pela porta, no filme, ela entrava pela porta e abraçava o operador. Eu digo, tá, eu vou acordar o Tirone quando aquela bolha estiver abraçando. Naquele momento que a bolha foi, eu bati no... E ele fez e caiu o pole para trás. Mas foi um estouro com o banco e tudo. E o Tony falou em cima, demos água para o Tirone. E lá passavam os lançamentos, né, nos cinemas em Porto Alegre, que quando passavam aqui em Guaíba, já tinham ido nas principais cidades, nas que tinham mais população, que era Caxias, Pelotas, e aqui já ia passar talvez um ano depois que tivesse circulado em outros lugares maiores.
Mas mesmo assim, na época assim, que só tinha isso em Guaíba, ele era bem frequentado, né? Porque quem não tinha visto um ano atrás ia ver um ano depois, né? Era novo, era novidade, né? Sempre antes dos filmes, passava um telejornal de todos os acontecimentos da semana. Quer dizer, aqui também passava, né? Mas uns acontecimentos mais antiguinhos, né? Mas eu achava legal, tinha até uma música assim, bem bacana, assim, que tocava na hora do telejornal. Me lembro de eu ter conhecimento dos Beatles através do cinema, porque passava os Beatles se apresentando, as moças tudo, aquelas gurias que até hoje fazem, né? Ali ficarem chorando na frente dos ídolos lá, né? E eles se apresentando. Porque como a gente não tinha televisão, tudo que a gente tinha de televisivo era cinema, né? Tu nem imagina as filas que se formavam quando o meu marido passava o filme do Teixeirinha. Eu me lembro, nós fomos à noite com a minha mãe, mas assim, ó, era carros e carros na frente, assim, na frente não, tomava conta da avenida toda, porque é uma avenida muito longa, 7 de setembro, né? Então, assim, ó, era gente até de Porto Alegre, vinha gente de Tapes, de Camaquã, da Barra do Ribeiro, Sertão de Santana. Quando começou o filme, era sempre cheio, assim, ó, com pessoas assim, ó, quase que de pé, para assistir o filme do Coração de Luto do Teixeirinha. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Não, eu até não gostei de ter ido, porque eu fiquei muito assim, ó, muito assustada, porque era a morte da mãe dele, e aí ali eu me dei conta que de repente a gente poderia perder a mãe da gente. Eu até fiquei bem impressionada com o filme, assim. Há também os filmes da Jovem Guarda, aonde apareciam Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, e assim imagina umas meninas fissuradas pela Vanderleia por causa do cinema do Chutote. Aquela mini saia, aquelas botas por aqui, nós queríamos todas ser a Vandeca. Tinha um rapaz que trabalhava na Rádio Gaúcha na época e ele tinha um personagem, o Vovô Joaquim, onde eles faziam concursos de calouros. E eu não sei quem contratou para vir a Guaíba, e foi no cinema. E me inscreveram e eu ganhei o concurso. Inclusive, eu ganhei 5 quilos de açúcar como prêmio, que é uma coisa que eu achei assim meio, né, criança, de repente um brinquedo, alguma coisa, mas não. Fiquei muito feliz, o cinema estava lotado, eu cantei uma música do Vanderlei Cardoso, que eu até vou cantar um pedacinho para ver como eu não esqueci, que foi muito marcante. Foi assim, ó: meu amor brigou comigo, me deixou na solidão, como é ruim brigas de amor, como dói meu coração. Deu. Porque uma das coisas que as pessoas ficam intrigadas, por que fechou? Fechou porque era uma coisa que ele estava cansado daquilo ali, né? Queria ter mais tempo, era uma prisão, como eu falo. Também não estava tendo mais retorno por causa da televisão, né? E cinemas de rua não foi só o nosso que fechou. Que eu digo assim, cinema de calçada, né? Como se chama. Fechou por aí tudo. Fechou em Rio Grande, os principais. A gente só ouvia falar assim, pelo jornal. Cinema tal lá em Rio Grande, cinema tal lá em Pelotas. Fechava assim 2, 3 cinemas no próprio lugar, por conta da televisão, né? Que foi tirando, né? Foi passando filmes na televisão, né? E também as novelas, né? Que o pessoal começou a acompanhar. Após o fechamento do cinema, houve uma casa noturna que agora me falha, eu não lembro, não recordo do nome, mas eu lembro de um episódio
que teve, que o Arrigo Barnabé veio cantar em Guaíba. E daí já não tinha mais as cadeiras, já era assim, só o salão mesmo, e montaram um palco. Foi um auê, a juventude toda. E ele se invoca muito, manda toda a plateia para bem longe, que eu não vou nem dizer para onde, invocadíssimo, e suspende o show. Aí o pessoal teve, né, que via CDzinho, que já existia na época, porque o cara ficou muito irado que ele subiu no palco e aí ele não queria todo mundo focado a ele. Ele disse que não canta com plateia mal educada, que no caso seríamos nós. Imagina todos os jovens reunidos no cinema esperando o cara cantar e o cara teve um pitila no meio. Para tentar fazer festas noturnas não deu certo. E eu, como afiliada do tio Paulo e também próximo ao tio Todd, o que eles fizeram? Eles deixaram que eu montasse uma academia dentro do cinema. A academia se chamava Companhia do Corpo. Muita gente dessa cidade lembra da Academia da Patrícia, que foi a Companhia do Corpo. Aí a Companhia do Corpo tinha em cima, no mezanino, salão, aí salão de beleza, que tu olhava lá o pessoal todo malhando lá embaixo, massoterapia. E quando tu descia tinha um bar só de sucos naturais, uma academia de musculação que eu não tenho uma foto, mas era muito legal, não tinha parede. Então tu entrava no cinema, tu se deparava com umas palmeiras que era mais ou menos o que tapava todo o equipamento de musculação e o pessoal ficava ali malhando. Bem legal. E lá no fundo então ficavam as famosas aulas de jazz, ginástica local, capoeira, tai chi chuan, yoga. E foi assim um movimento bem grande. Mas em 94 eu então vou embora para Joinville. E para ver como esse cinema foi importante, porque ele foi cinema na minha infância, na minha juventude foi casa noturna e depois veio a ser a minha primeira academia. Cito sempre uma pessoa que não é nascida em Guaíba, mas que faz muito pela sétima arte, que é o professor Valmir Michelon, que é diretor do Gomes Jardim. E creio que o Valmir leva a sétima arte nas costas aqui em Guaíba. Ele faz esse festival estudantil, seguido ele passa filme, ele já passou filme na praça, e é iniciativa do Valmir, que ele é um apaixonado por cinema. Então eu acho que quando se fala em cinema, jamais se pode deixar, né, de citar a presença do Valmir, que é tão forte, e toda vez que eu falo em cinema em Guaíba, ou vou passar um filme em Guaíba, ou vamos buscar algum subsídio para falar da sétima arte, eu tenho como referência o Valmir Michelon. As pessoas às vezes criticam, né, o dono do supermercado Paulinho, o Paulinho demoliu o cinema, né? Demoliu porque nós deixamos que isso acontecesse, né? Gosto de culpar os outros, né, mas às vezes, será que não é nossa culpa, né? Guaíba deixou que isso acontecesse, né? Não é de uma administração, né, de uma pessoa ou outra, eu acho que a cidade deixou que essa memória fosse perdida, né? Em 2002 terminou o antigo cinema, em março, o prédio foi demolido, mas nascia um novo ciclo do cinema na cidade, que é o Festival de Cinema, que está há 18 anos, né? Aqui no Gomes Jardim, nós queremos uma sala de cinema há 10 anos, né? Até o nome do nosso auditório é Auditório Cine Gomes Jardim, em homenagem ao antigo cinema, e nesse espaço nós exibimos filmes alternativos, né? Uma parceria com o Cine Sesc, Dia da Animação, e outras mostras que a gente procura trazer aqui para a cidade. Então, Guaíba hoje, sempre digo, nós não temos um cinema tradicional, né? Mas nós temos um cinema alternativo nessa escola, um espaço público, né, que a gente traz para Guaíba, ou durante o festival, ou durante o ano, filmes alternativos, né? E era bem grande assim, as cadeiras eram cadeiras de madeira, duras, daquelas que faz assim, como é hoje as estofadas dos cinemas. Tinha um palco, tinha uma cortina de veludo vermelho, que é onde começava, né, o filme, abria-se a cortina, e era bem amplo. Na frente, na recepção, tinha vendas de balas, de chocolate, né, de pipoca, como os cinemas hoje em dia. Era um prédio antigo, né, bem antigo assim, mas que era bem confortável.